Portanto, os particulares, você vê que a origem deles nada tem a ver com os batistas gerais. É uma igreja que vem de uma linha separatista bem definida, semi-separatista bem definida, que tem a sua história bem definida. Que ligação há, meu Deus do céu, desta igreja com a igreja do John Smith ou com a igreja do Thomas Harris? Que tipo de ligação há? A igreja pastoreada pelo Thomas Harris, quando ele morre, o novo pastor da igreja, ele tenta de todas as formas ingressar a igreja no ramo anabatista da Holanda, envia cartas, faz pedidos, pretende se juntar àqueles irmãos e sempre recebe uma recusa dos anabatistas. Então que tipo de ligação há? Os batistas particulares não têm nenhuma ligação. Portanto, não é correto você negar que existiram dois grupos de batistas ao longo da história. Isso é correto. Existiram dois grupos. Existiram os batistas gerais e existiram os batistas particulares. O que é incorreto é dizer que esses grupos têm ligação entre si. Não, são grupos independentes, são grupos que surgiram de forma totalmente independente, cuja posição teológica é uma posição totalmente independente. Um grupo é arminiano, defende, além do arminianismo, uma série de heresias, problemas teológicos graves, como, por exemplo, negar a queda do homem, negar o pecado original, negar a trindade. As igrejas batistas gerais, elas adentraram ao unitarismo, enquanto que as igrejas batistas particulares, em toda a sua história, mantiveram-se teologicamente firmes na posição reformada, bem definida, crendo na trindade, crendo na divindade de Jesus Cristo, crendo na sua dupla natureza divina e humana, reconhecendo a queda, o seu dano completo sobre o ser humano. Então os batistas particulares, eles defendem a posição reformada, enquanto que os gerais escorregaram dessa posição ainda quando eram separatistas. Quando chegaram na Holanda, os batistas gerais tiveram um contato com os anabatistas e uma influência com os anabatistas tremenda, enquanto que os batistas particulares não tiveram o menor contato, senão essa viagem que o Richard Blunt fez para observar como era o batismo por imersão. Apenas isso. Então, tentar ligar os dois grupos historicamente é um problema, é uma falha, não há essa ligação. Há sim, prestem bem atenção, há sim semelhanças de teologia em algum ponto, especialmente da eclesiologia, mas isso não significa, volto a repetir, que há um nascimento conjunto entre batistas gerais e particulares. São grupos independentes um do outro, que não têm a menor ligação um com o outro. É importante deixar isso claro, porque as pessoas geralmente confundem essa questão simplesmente pela utilização do termo batista. Então acham que tudo é a mesma coisa, e não é. O grupo batista geral acabou, foi extinto na história. O grupo que prevaleceu e que fez missões por toda parte, mandou missionários para os Estados Unidos, manda missionários para a América do Sul, para o Brasil, foram os batistas particulares. Isso é muito bem retratado na historiografia. Não há como negar esse fato. As missões foram encabeçadas pelos batistas particulares, por um pastor batista particular da Inglaterra. Então negar isso é negar a história. Negar que os batistas particulares são os pais dos batistas do mundo todo é negar a história. O primeiro grupo acabou, foi extinto. Era um grupo que carregava heresias. O segundo grupo, os batistas particulares, foi o grupo que prevaleceu, o grupo que cresceu, o grupo que se espalhou, o grupo as confissões de fé resistiram na história e foram sendo disseminadas na história até chegar ao nosso país. Então, negar essa questão, como muitos tentam negar, é desconhecer por completo a história dos batistas, a identidade batista. Inclusive, historiadores e pesquisadores que fazem isso são desleais, não têm credibilidade, não podem ter confiança, porque é fato consumado, com documentos, com historiografia, tanto historiografia nova como os livros mais antigos, que os batistas particulares são o povo, é o grupo que deu origem a todos os outros batistas no mundo.
Essa linha pode ser perfeitamente traçada. Então negar isso é um atentado contra a história. Ninguém pode aceitar uma barbaridade dessa. Você tem que falar contra isso. Se alguém tentar dizer a você que os batistas gerais... Não, peça para provar com a história. Peça evidências. Não há. Você vai silenciar qualquer pessoa que se atrever a levar mentiras para você, porque não tem evidência, não tem documentação, não tem história. Não há história. Essa igreja que nós acabamos de frisar para vocês, do JLJ, dos Três Pastores, não pode ser também negligenciada. Porque as pessoas, elas muitas vezes tendem a entender que, por ser uma igreja que começou numa linhagem diferente do que os batistas são hoje, não é uma igreja batista. Ou seja, não era uma igreja batista de fato, mas foi se tornando. A posição foi sendo mudada com o tempo. E isso precisa ser perfeitamente observado e reconhecido, não há problema nenhum nisso.